Hoje nós vamos ter uma matéria bem legal para concursos, né? Concordância verbal e nominal. Normalmente todas as empresas se focam bastante na concordância verbal. Essa matéria ela tem um problema porque nós temos o hábito de fazer a concordância verbal pelo ouvido. Então a gente lê, a gente se sente confortável e acha que está certo. A gente leu, não se sente confortável e acha que está errado. Então hoje eu vou começar por uma regra que pode trabalhar com vocês com a ideia de não ser confortável, mas de estar certo. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Depois da regra geral, tá? Primeiro a gente vai fazer a regra geral. A regra geral diz que o verbo, que é o nosso elemento aqui, porque é concordância verbal, ele vai ter que se flexionar. Concordância significa flexão, tá? Então ele vai ter que olhar a pessoa. Eu não posso dizer assim, ó, eu cantamos, eu foram. A flexão do verbo com a pessoa estaria errada, está errada, certo? Então isso que é flexão. O verbo vai procurar sempre quem? O sujeito. E ele deve sempre flexão ao sujeito. Isso parece fácil, e porque quando a gente diz assim, ó, João, vamos colocar o João em vermelho como sujeito, tá? João comprou um automóvel. A gente pode perguntar para o verbo, tá? O verbo, pergunta para o verbo. O verbo, quem é que comprou um automóvel? E ele vai responder, João. Quem é o João? Ele. A gente tem que transformar o sujeito pessoa em um pronome. Porque a flexão do verbo é com pronome. Quando a gente conjuga verbo, a gente não diz assim, ó, João ama, João amas. Está vendo? A gente não conjuga com o substantivo, a gente vai conjugar com o pronome. Então eu tenho que ver que João é ele. Então, eu comprei, tu compraste, ele comprou. Então, o verbo, ele está flexionado com a terceira pessoa do singular. Isso aqui é a terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? A pessoa de quem nós estamos falando. Porque quando eu digo ele comprou um automóvel, eu não estou falando com o João. Tá? Então a gente sabe que as pessoas normalmente sabem fazer isso, né? Ó, tu falaste a verdade. Aqui a professora já colocou um sujeito pronominal. Esse é um pronome. Então ele já pode conjugar o verbo. Aí eu pergunto para o verbo, quem falou? E ele vai responder, tu. Tu, segunda pessoa do singular. Vocês sabem que as pessoas erram bastante aqui, né? E eu vou dizer para vocês por quê. Porque todas as pessoas, as segundas pessoas, em todos os tempos verbais, tem S. Eu amo, tu amas. Eu amava, tu amavas. Eu amara, tu amaras. Eu amarei, tu amarás. Eu amaria, tu amarias. Se eu amasse, se tu amasses, todas elas, em todos os tempos e modos, tem S na segunda pessoa. Exceto o pretérito perfeito. Tá? Por quê? Porque quando a gente tem o vós, o verbo é igual, lembram? A terminação é essa aqui igual, ó. Só que a gente, para diferenciar o singular do plural, nós colocamos o S. Então é tu falaste, vós falastes. Tem gente que acha isso aqui bonito, né? E aí usa para fazer uma médiazinha. E aí diz tu falastes. Daí fudeu tudo. Porque daí ela está usando tu com vós. Aí o que ela queria fazer, deu errado, entenderam? Deu errado. Agora a gente vai conversar, porque é uma regra fácil. Nós vamos conversar sobre os problemas dessa regra geral.
é o que nós chamamos de transitividade verbal. E nós temos que tomar cuidado com os verbos que são transitivos, que vão ter sempre objetos, certo? E com os verbos intransitivos, que se ganharem algo diretamente, será o sujeito. A gente tem que entender, tá? Nós temos que entender que o verbo não concorda com o objeto, porque o verbo concorda sempre com o sujeito. Tá? Então, o verbo intransitivo, se eu der alguma coisa direta sobre ele, é o sujeito. E se eu der alguma coisa direta sobre o verbo transitivo, é o objeto. E eu não posso concordar com o objeto. Para eu ter certeza da transitividade do verbo, o que eu devo fazer? Eu devo conjugar. Tá? Porque quando eu conjugar, eu vou ver se o verbo realmente ele precisa de complemento ou não. Vocês querem ver? Ó? Ir. Daí eu coloco lá. Eu irei. Precisa de complemento? Não. Então isso é um verbo intransitivo. Eu faltei. Precisa de alguma coisa? Precisa de quê, amor? O que tu achas que... Ó, uma coisa é dizer assim, ó. Porque quando a gente diz assim, ó, falta, daí você fica perguntando, o quê? Mas eu não estou perguntando para o verbo o que falta. Eu estou afirmando, eu faltei. A gente não sabe o que significa quando a gente falta? A gente sabe que tem que arrumar um atestado ou que vai ter o desconto. Nós teremos consequências. Então ele é um verbo completo. Quando isso acontece, eu posso entender, olhem só. Então vamos colocar aqui, o ir é intransitivo, o faltar também é intransitivo. Tá? Agora olhem só. Faltou um aluno hoje. Olha só o teu problema, Lemor. Tu vai chegar e vai dizer assim, ó verbo, o que faltou? Daí o verbo responde, um aluno. O que ela acha que é? Objeto. Porque ensinaram para essa Lemor que fazer duas perguntas é para achar o objeto direto. O que e quem. Mas esqueceram de avisar que é a mesma pergunta para achar o sujeito. A mesma pergunta é feita para achar o sujeito. Quem comprou um automóvel? Quem comprou um automóvel? O João. E ela não sabe que é o sujeito? Por que aqui ela faz isso? Ó? Faltou o quê? Faltou quem? Ela diz que é sujeito? Não. Porque a gente tem que aprender o primeiro princípio de uma estrutura. O primeiro elemento que eu procuro é o sujeito. E eu só sigo depois de achar o sujeito. Porque eu não posso falar sobre uma coisa ou sobre uma pessoa que eu não sei quem é ou o que é. Como é que eu vou falar de uma coisa que não existe? Que eu não tenho em mente que eu quero falar daquilo? Entenderam? Então a primeira coisa é o sujeito. Para eu achar o sujeito, eu posso ter problemas com o verbo, não é isso? Então, o que eu já fiz? Eu faltei. O que o verbo é? Intransitivo. Se eu perguntar para o verbo intransitivo, o que eu acho? Sujeito. O verbo. Quem faltou? Um aluno. Sujeito. Por que o verbo está no singular? Para concordar com o sujeito, um aluno. Mas se eu tivesse... faltou vários alunos, o que aconteceria? Um erro de concordância verbal. Porque como ele é um verbo intransitivo, isso aqui é o sujeito. E o verbo não está concordando com o sujeito. Se isso aqui fosse um verbo transitivo, isso aqui seria o objeto. Aí provavelmente o verbo estaria certo. Então aqui eu preciso corrigir, eu preciso dizer, faltaram vários alunos. Deixa a professora mostrar um caso assim, ó. Né? Vamos fazer um caso assim para vocês entenderem. Eu quero que vocês pensem no verbo fazer. Pensaram? Como é que vocês pensam
sobre o verbo fazer. O que vocês têm que fazer? Conjugar. Quando eu mandei pensar no verbo fazer, era para vocês conjugarem. Vocês conjugaram? O que significa? Eu faço. Ele é um verbo transitivo que precisa de complemento ou intransitivo? Transitivo. Então, olha só. O verbo fazer, vamos pensar sobre ele. Eu já descobri que ele é um verbo transitivo direto. Então, se eu fizer perguntas para ele, o que eu vou ganhar? Objeto. Faz 10 horas. Perguntem para o verbo. O verbo, o que faz? Oh, mas vale ser tola, tosco, trabalhando na UFSC, que não ser tosco e não trabalhar, né? Então a gente tem que conversar com o verbo, mesmo que a gente se ache um idiota, mas vamos lá. Tem que fazer essas perguntas. Eu faço. O verbo, o que faz? E o que ele responde? 10 horas. Sujeito ou objeto? Objeto. Verbo concorda com objeto? Não. Esses tipos de verbo, eles têm que ficar sempre na terceira pessoa do singular, se eles tivessem sujeito. Vocês viram que ele ficou sem sujeito? Isso é o verbo transitivo direto, isso é o objeto direto. Cadê o sujeito? Não tem. Por isso que isso aqui é uma oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. E por isso que a gente não pode dizer, fazem 10 horas, fazem dias, fazem meses. Eu assisti ainda numa novela essa semana. Esse caralho, como é que o personagem me faz uma merda dessa? Não vou colocar nem em cima do ator ou da atriz, eu vou colocar a culpa lá no personagem. Tá? Quando ele disse lá, fazem, eu já... olha quem escreveu essa merda. Ou a pessoa que escreveu o roteiro escreveu errado, ou o hábito linguístico da pessoa é ruim. E ninguém percebeu. Tá? Então, isso aqui é muito interessante, ó. Vamos lá. Havia ou haviam pessoas na sala. Como é que vocês vão me responder, assim, ó, com exatidão sobre isso? Qual é a transitividade do haver? Verbo transitivo direto. Estás bem, alemão? O que isso aqui é? Objeto. Verbo concorda com objeto? Não. Na sala pode ser o sujeito? Nem aqui, nem na Conchichina, nem em lugar nenhum. Que isso é adjunto adverbial de lugar. O que gerou? Uma oração sem sujeito. Verbo não pode concordar com o objeto. Então, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Havia pessoas, havia flores, havia alunos. Nunca haviam. Nunca haverão pessoas. Nunca haverá pessoas. Quando a gente aprende isso aqui, isso fica meigo. Isso passa a ter sentido. Porque tem horas que a gente diz assim, por que aqui tem que ser faltaram e lá tem que ser havia? É porque aqui os vários alunos são o sujeito e lá as pessoas não são o sujeito. Simples. Simples. Quem é que manda? A transitividade verbal. Então a gente começa essa conversa assim, né? Entendendo que a transitividade ela vai reger essa parte da concordância. Agora eu vou mostrar para vocês aquela situação de que eu havia falado, do desconforto auditivo, tá? Nós temos os pronomes relativos, tá? E existem 2 pronomes relativos que a gente tem que trabalhar em concordância. O que e o quem.
O Ken, ele é um cara legal. O Ken é ele que pode me dar problema. Ele pode partir o meu coração. Então eu vou começar pelo Ken, óbvio, tá? Sou eu quem pago. Sou eu quem paga. São eles quem pagam. São eles quem paga. O que vocês acham aqui, ó? O que vocês sentem aqui? Quando vocês leem isso aqui, ó. São eles quem paga. Fala, Pro, o que tu sente? Um desconforto. Se você sentir um desconforto e não souber a regra, você vai julgar como errado. Porque o teu ouvido quer assim, ó. São eles quem paga. Você está certa aqui, mas eu também estou certa aqui. Se a empresa for colocar na prova, ela não vai colocar o que causa conforto, porque assim todo mundo já fala. Então, qualquer um, mesmo quem não estudou, acertaria. Eles vão colocar isso aqui. São eles quem paga. Olha só. Somos nós quem paga. O nosso ouvido fica pedindo o quê? Somos nós quem pagamos. O nosso ouvido fica pedindo pagamos. Só que eu sei que somos nós quem paga, que está certo. Agora nós vamos entender por quê, tá? Quando a gente tem o pronome relativo quem, ó, essa é a regra, tá? Então eu vou colocar aqui e aqui. Aqui vai estar a pessoa, né? Eu, tu, o João, o Pedro, certo? E aqui vai estar o verbo. O verbo pode concordar por cima com o elemento que está antes. Então, olha só. O pago concordou por cima. Eu pago. O pagam concordou por cima. Está concordando com eles? Tá? A professora chama de concordância por baixo e por cima. Tá? Quando o verbo concorda por baixo, ele vai concordar sempre com o quem. E o quem, ele é terceira pessoa do singular. É como se fosse ele ou ela. Por isso que eu posso dizer, sou eu quem paga. Porque aí o verbo estaria concordando por baixo. Faz sempre o teste assim, ó. Ele paga. Ó. Ele paga. Pensem. Essa regra é a regra do nosso sonho. Sou eu quem paga. És tu quem paga. É ele quem paga. Somos nós quem paga. Ela já riu, ela já entendeu a minha brincadeira. O nosso sonho, e não precisar estar flexionando o verbo. Nosso desejo foi realizado. Agora você tem que saber que você pode fazer isso, né? Porque na nossa cabeça a gente não pode fazer. E nós podemos, desde que o pronome relativo seja o quem. Por isso que ele quebra o nosso coração, né? Existem duas regras e uma regra desagradável aqui. Quando a gente tem o que, ó, quando a gente tem o que, aí vocês já sabem, né? Aqui eu vou ter a pessoa e aqui eu vou ter o verbo. Quando a gente tem o que, a gente só concorda por cima. Aí eu não tenho as duas concordâncias. Aqui eu só posso dizer assim, ó. És tu que pagas. Se eu não colocar o S aqui, ó, daí eu tô ferrada. És tu que paga, como a gente fala. Que a gente diz, né? És tu que paga. Aí nós estamos perdidos. Porque eu pago, tu pagas. E aí falta o S. Então, quando a gente tem o que, o verbo obrigatoriamente tem que concordar
com o elemento anterior. Tem que fazer a concordância por cima, né? São eles que... Como é que fica aqui? Pagam. Porque eles pagam. Ok? Então vamos lá, revisando. Quando a gente tem o que, a gente só concorda por cima. Concordar por cima é olhar o elemento que está antes do que. Quando a gente tem o quem, a gente tem duas concordâncias. Ou eu concordo por cima com o elemento anterior, ou eu concordo por baixo, que é concordar com o quem, que é ele ou ela. E aí deu. Isso aqui é para mostrar para vocês uma concordância desagradável, né? Aqui somos nós quem paga. Normalmente o cara vai lá e diz, estudei tanto para essa coisa idiota. E aí ele se surpreende com o gabarito. Existem alunos que têm razão às vezes em querer pedir o recurso. Tem aluno que eu sou obrigada a dizer, não dá, amigo. A professora não pode elaborar um recurso para uma coisa que está certa. Seria contra a minha índole. Eu sou professora de português, eu ensino o correto e eu vou te ajudar a querer que o certo vire errado. Então existem coisas que eu não posso fazer. Agora, se a empresa errou, se existe uma nova possibilidade de concordância, aí eu dou caminho. Pode pesquisar, autor tal, né? Porque daí o que a gente tem que fazer para fazer recurso? Tem que jogar o autor, o gramático em cima deles, dar a página, às vezes é legal escanear a página com a explicação ali, dizendo que aquilo é possível, né? Porque não adianta fazer um recurso dizendo que a questão está errada, que não tem gabarito, que o gabarito deveria ser D. Você tem que argumentar com a banca para mostrar que outro autor tal diz que pode ser daquele jeito. E quando existem duas formas, as duas têm que ser levadas em consideração. Então, quando alguém elabora uma prova, essa pessoa deve estar bem ciente desses problemas. Porque senão depois alguém pode vir derrubar a questão mesmo, né? Que não é uma coisa boa para o elaborador, né? Ele não marca ponto positivo, vamos dizer assim. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre aquela regra? Tranquilo? Vocês sabem, então nós vamos colocar isso aqui já como regra especial 1, né? Porque a gente viu as regras, a regra geral. Então vamos começar a ver a ideia de regras especiais, tá? Até a gente pode colocar aqui em cima, né? RE. Se você acha que vai esquecer, escreve ali, regras especiais. Esses dias alguém perguntou o que era o RG. Aí eu brincando mandei, o meu é 1/R2062.083. E botei kkkk. Daí o meu aluno mandou, engraçadinha. Aí depois eu disse, é regra geral, né? Como é que você anota no caderno? Você que escreveu no caderno, aí você não sabe, vai perguntar para mim, o caderno é teu? Não é assim? Então vocês sabem que para mim, RE é o quê? Regra especial. No caso aqui são regras especiais, porque eu já numerei 1. Então se eu coloquei o número 1, temos outras pela frente. Tá? Então vamos ver a regra número 2. Nós temos um problema com a voz passiva sintética. Tá? A gente teria um problema se nós não soubéssemos o quadradinho, lembram? Vocês vão falar para eu escrever aqui dentro do quadradinho. Como é que é a voz passiva sintética? A sigla ali, como é que é? Como é que é? Verbo transitivo direto, mais C. E aqui tem que estar o sujeito. Tá? E aqui tem que estar o sujeito. Então vamos lá. Qual é a regra aqui? O verbo tem que concordar com o sujeito. Como é que a gente chama esse C aqui? De pronome apassivador. Então, pronome apassivador. Qual é a tua formação, irmão? Pois é. Vou tomar uma aguinha. Vou prender o cabelo porque tá calor. Vocês entenderam que o engenheiro sabe uma voz passiva sintética?
Vocês entenderam? Porque eles sabem muito fórmulas, né? Então, ó, tá aí, ó. Leva como se fosse uma fórmula matemática, né? Leva para a vida. Então, vamos lá. Sempre que eu tiver um verbo transitivo direto mais ser, eu vou ter uma voz passiva sintética. Que a professora faz sempre assim, né? Ó. Voz passiva sintética. Esse ser é sempre um pronome apassivador, é ele que está deixando a voz passiva. Se não tiver esse ser, não é uma voz passiva. Já fique clara a ideia. E aqui vai estar o sujeito. E o verbo sempre deve concordar com o sujeito. Qual é a transitividade do verbo vender? Tá, gente, eu não fiz a pergunta assim, ó. Qual é o nome do capeta? Eu estou perguntando uma coisa simples. Qual é a transitividade do verbo vender? Quem vende, vende algo. Ele é um verbo transitivo direto. Já descobri. Minha pergunta já tem resposta. Ele está sendo perseguido com um cara que eu conheço bem, que quando ele está junto a um verbo transitivo direto, o que é que ele é sempre? Um PA. Um pronome apassivador, que alguns gramáticos também chamam de partícula apassivadora. O que é isso aqui na estrutura? Papai, mamãe ou o sujeito? Ah, o sujeito. E agora diz, minha amiga, se isso está certo. Não. Porque se o sujeito é plural, como é que o verbo está no singular? Então vamos corrigir? Vendem-se doces. Ó, compram-se carros usados. Quem compra, compra algo. Verbo transitivo direto, com o pronome apassivador, carros usados, o sujeito. O verbo está concordando com o sujeito. Tá tudo bem. Esse aqui é um dos maiores erros que a gente vê por aí, né? Em revendedoras de automóveis, imobiliárias, né? Vocês sabem. Tá? É só vocês olharem por aí. Manicure. Faz-se unhas. Quem faz? Faz algo. Ele é um verbo transitivo direto. Tá com o pronome apassivador. Que unhas são? Deu problema. Como é que é o correto? Fazem-se unhas. Ou, coloca no singular e deixa faz-se unha. Porque fazem-se unhas, ó, fazem-se unhas, foneticamente é estranho, me causa problemas para falar, eu fico, parece que eu não tenho oxigênio suficiente para falar. Tá? Algumas estruturas causam isso foneticamente. É porque é nasal e nasal. Eu tenho que pegar muito oxigênio para falar, entenderam? E aí isso atrapalha minhas cordas vocais que vibram muito e eu não tenho buraco suficiente para mandar o ar de volta. Aí eu fico meio asfixiada. Fazem-se unha, fazem-se... Chega a dar uma dor na boca do estômago. Então, se está ruim, fazem-se unhas, pelo menos não me deixa ruim, né? Faz-se unha. Porque daí você poderia deixar no singular, né? Não tem nenhum problema fazer isso aqui, ó. Eu não disse que o verbo sempre tem que estar no plural. O verbo sempre tem que estar concordando com o sujeito, que pode ser um sujeito singular. Compra-se apartamento. Vende-se carro. Pode. Procura-se um amigo. Ou procuram-se amigos. Vai que é um solitário. Legal? Alguém tem alguma pergunta sobre isso?
Ó, legal. Toda voz passiva sintética eu posso ler de trás para frente. Carros são comprados. Se deu comprados, tem S, então o verbo vai estar no plural. Unha é feita. Então não tem S, então o verbo está no singular. Doces são comprados. S tem que estar no plural. Então essa brincadeira de fazer a leitura de trás para frente, que só dá para fazer na voz passiva sintética, é muito joia como prova real. Dá para fazer uma prova real.